Se o seu bebê já fala, mas ainda é muito pouco comparado a outras crianças da mesma faixa etária, você chegou no lugar certo. Fica aqui até o final que eu vou te explicar quais foram as coisas simples que eu fiz aqui em casa, mas que fizeram com que a minha filha fosse falante desde o início. Oi, oi, tudo bem por aí? Meu nome é Eliane e por aqui tem cola e muita fé também. Vamos juntas? Aqui eu falo sobre maternidade, casamento, rotina e vida cristã na prática. Se você se interessa por esses assuntos, já segue aqui o canal que você chegou no lugar certo. A minha filha tem 2 anos e já fala tudo. Quem conhece ela fica surpreso, né? Até as professoras, a pediatra dela, ela já ultrapassou todos os marcos dos 2 anos, né? Ela tá com 2 anos e 3 meses e ela tem um desenvolvimento da fala semelhante a de uma criança de 3 anos e meio, então isso é muito bom. E não é querendo aplicar a falsa modéstia aqui nesse vídeo com você, mas eu não tomo muito do mérito disso pra mim. Eu creio que foi o Senhor que abençoou ela. E ela também é muito inteligente, ela pega as coisas com muita facilidade. Só que eu tenho uma parcelinha ali, eu ajudei ela a se desenvolver nessa parte, né, a expressar os seus sentimentos. Então ela é uma criança que sabe falar que tá com ciúme, que tá com raiva, que tá triste. Ela sabe falar tudo que aconteceu. Ela chega da escola e me conta algumas coisas. Ela não conta assim com storyline certinho. Ela não diz, ó, aconteceu isso, depois isso, depois isso. A gente vai perguntando e ela vai respondendo. Mas só isso já é muito importante para a segurança de uma criança, né? A criança saber dizer o que é que aconteceu. Saber dizer não, por exemplo, se alguém quiser tocar nela de forma indevida, no lugar que não pode, ela já sabe dizer não. Eu já ensinei isso a ela, que ela não pode sentar no colo de ninguém, que ela não pode deixar ninguém tocar nela em algumas partes. Então, ela já é uma criança com 2 anos que sabe se expressar, que sabe contar pra gente o que tá acontecendo. Então, essa é uma criança que, de certa forma, está mais protegida do que as outras. Então, se você chegou até aqui preocupada que o seu filho ou sua filha não fala ainda como deveria falar, como você gostaria nessa faixa etária, e você sabe que não tem nada de errado com ela, assim, não tem nenhum laudo que possa estar atrasando esse desenvolvimento, fica aqui que eu vou te ajudar, tá certo? Vou te dar várias dicas do que eu fiz aqui em casa, que ajudou muito a minha filha a desenvolver essa fala também. Primeira dica que eu te dou, que eu já dei no outro vídeo sobre fala aqui, que tá aqui listado, você pode assistir também se você quiser, é sobre você falar com o seu bebê. Você tem que conversar com o seu bebê, falar tudo que você tá fazendo. Então você vai sempre repetir as mesmas palavras. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse porta-retrato, né? Eu não vou falar porta-retrato, vou dizer, ó, eu peguei a foto. A foto, essa foto é muito bonita. Essa foto é de papai e mamãe. Essa foto tá no porta-retrato. Essa foto é do dia do casamento. Essa foto é uma foto que eu gosto muito. Essa foto tá exposta aqui no escritório. Então, vê só. Quantas vezes eu falei a palavra foto. Então, te recomendo que você fale mais com o seu bebê, né? Faça com que ele te escute e repita sempre as mesmas palavras. Use sempre os mesmos termos, né? Coisas do dia a dia, coisas com as quais o bebê convive, com que você convive, né? Água, ó, quer água? Olha, mamãe vai beber água, vou te dar água. Essa água tá gelada, essa água tá morna, essa água tá fria. Enfim, você tem que ir desenvolvendo isso, você tem que ir reforçando as palavras que são mais importantes no dia a dia de vocês. Outra coisa muito importante que eu aprendi desde a amamentação, olha que interessante, quando eu tinha as aulas, né, antes de ser mãe, tinha algumas aulas pelo plano de saúde, né, para preparação das mães e tal. Aí teve uma aula sobre amamentação, né, que era com um enfermeiro, que era consultor de amamentação também, e ele falava que se você for amamentar, conversar com seu bebê, coloca um batom vermelho, porque aí o bebê vai ver a sua boca e vai estar bem destacado, né, que o bebê assim, recém-nascido, ele não enxerga direito. Então, quando você mostra a sua boca, ele entende mais fácil o que você está falando. Tem até um canal aqui no YouTube que a minha filha gosta muito de assistir, que é o Clube do Pititico, que é um canal cristão que ensina libras e que também ensina algumas palavras, né, algumas cores. É muito bom, de verdade. E sempre que ela vai falar uma palavra nova, né, a Bela, que é a professora do canal, ela fala apontando para a boca. Então a minha filha, ela aprendeu a palavra hipopótamo com a Bela. E ela fala assim, hipopótamo. Então quando a minha filha vai falar hipopótamo, ela bota a mãozinha assim na boca, igual a Bela. Então algumas palavras novas, eu sei que ela aprendeu com ela, porque ela fala assim, com o dedinho assim. Porque a Bela, ela fala e fala assim, ó, hipopótamo. Então, pra você que é mãe, que tá tentando ensinar algumas novas palavras pro seu bebê, essa é uma dica muito boa. Fale apontando pra boca, mostrando a boca, mostrando como a sua língua se comporta ali quando você tá falando. Porque a criança, mesmo você acha que é uma besteira, olha que bobagem, tô fazendo papel de doida aqui. Não, a criança tá aprendendo.
Então não tenha preguiça, não tenha vergonha, não tenha anseio de ensinar o seu bebê a falar melhor, né? Então fale mostrando a sua boca. E isso desde recém-nascido você pode utilizar essa técnica, né? A questão do batom vermelho é porque o bebê não enxerga cores direito, né? Mas quando passa de 1 ano, né, de 7 meses em diante, já consegue ver bem melhor. E aí você não precisa estar com o batom vermelho, mas mostre sempre sua boca. Abra bem a boca para mostrar os fonemas, para mostrar como é que você articula a palavra para que o seu bebê aprenda também. Terceira dica aqui é cantar músicas, sempre as mesmas músicas, músicas que eduquem, que expliquem alguma coisa. Por exemplo, uma música muito legal e muito simples é cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Então é muito fácil da criança aprender e você vai mostrando as partes do corpo para ele. Então, música infantil é importante que seja sempre com algum ensinamento ali embutido. É claro, tem músicas que são só para brincar, para se divertir. Mas se você está nessa fase de tentar desenvolver mais a fala do seu bebê, então seja intencional quanto às músicas também. Então, músicas que ensinem alguma coisa, principalmente partes do corpo, músicas que ensinem valores, né? Coisas que você acha que tá passando batido, mas não tá. Essa é a fase em que o bebê, que a criança, ela é uma esponja, então ela absorve tudo que você colocar. E ali tá sendo colocado na matriz, né? No cérebro da criança vão ficar muitas coisas que ela aprendeu na primeira infância. Mesmo que ela não lembre como, mesmo que ela não lembre porquê, algumas coisas são importantes para ela. Então, essa intencionalidade em falar a palavra de Deus, em ensinar, em cantar músicas que façam com que essa criança aprenda, tudo isso vai ficar no seu inconsciente, mesmo que envelheça, né? Assim como diz a Bíblia, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e aí mesmo quando envelhecer, não se esquecerá, não se desviará desse caminho. Que você tenha isso em mente, que você possa ministrar na vida dos seus filhos também nessa questão das palavras, nessa questão do falar, é muito importante. Quarta dica aqui, que também é muito importante, é você não tentar adivinhar o que é que o bebê quer, porque tem muito bebê que fica preguiçoso, né? Eu acho que, não sei se existe outra palavra melhor do que essa para explicar, mas se ele sabe que quando ele dizer você vai pegar o que ele quer, ou quando ele só apontar, você vai pegar o que ele quer, ele vai conseguir o que ele quer, pra que ele vai treinar, né? A fala é um aprendizado. Então, se você não colocar uma certa dificuldade do seu bebê conseguir as coisas que ele quer, ele não vai se esforçar também pra chegar onde ele quer, certo? Então, é importante que você, não é que você não vai dar água, se o bebê não pedir, não souber falar água ainda, mas você fica perguntando, o que é isso aqui que você quer? É água? Água? É água que você quer? Então o bebê vai tentar balbuciar aquilo ali, e quando sair alguma coisa que você sabe que foi na intenção, mesmo que não seja água, você pega, parabeniza, entrega. Se deu certo, ele vai ficar muito feliz, ele vai querer repetir isso aí, né? Olha, esse som que eu fiz fez com que a água chegasse até mim. Então isso reforça positivamente no cérebro do bebê de que se ele usar aquele termo, aquela palavra daquele jeito, ele vai conseguir o que ele quer. Então deixa o seu bebê se esforçar um pouco para conseguir o que ele quer, né? Não é que você vai, como eu disse, deixar de castigo se ele não falar o que você quer que ele fale, mas fique um pouco assim, fingindo que você não sabe o que é que ele quer, né? Deixe que ele se esforce um pouco mais para que ele consiga aquilo que ele quer, e aí ele vai recebendo essas recompensas e vai ficando cada vez mais animado em aprender a falar. E também você pode contar histórias, as mesmas histórias. A minha filha, ela gosta muito da história dos 3 porquinhos. Eu conto sempre pra ela essa história e eu conto do mesmo jeito, eu uso as mesmas frases, né? Eu já decorei e ela também já decorou. E aí na história dos 3 porquinhos, na parte que o lobo quer entrar pra pegar os porquinhos, ele diz assim: abra a porta, porquinhos, que eu quero almoçar. Aí o porquinho responde: não abrimos não, vá procurar comida em outro lugar. Então muitas vezes eu faço a parte do lobo e a minha filha faz a parte do porquinho. Eu digo assim: abra a porta, porquinho, que eu quero almoçar. Aí ela responde: não abrimos não, vá procurar comida em outro lugar. Abra a porta, porquinho, que eu quero almoçar. Não abrimos não, vá procurar comida em outro lugar. Ela fala bem certinho, ela fala a frase inteira. Isso é muito lindo, gente. Tem muita criança de 3, 4 anos que não fala uma frase inteira assim, com essa articulação. Mas isso é por causa da repetição. Eu conto a mesma história do mesmo jeito todas as vezes. Se você não conseguir lembrar, né, dos detalhes de uma história para contar ela igualzinha, tenha livros. A gente compra livros para Cecília desde que ela era recém-nascida, né? Então ela tem esse contato com os livros. E muitas histórias a gente conta, a gente repete. E ela conta junto com a gente, de tanto que ela escuta. E isso melhora muito o vocabulário, né? Ela tenta repetir. E muitas vezes, mesmo que ela não tenha toda a desenvoltura para falar, ela não começou falando já desse jeito que eu falei.
Não, ela começa devagar, ela vai melhorando, ela vai aprimorando e aí ela chega num nível muito bom de fala. E isso vai acontecer também com o seu bebê, com a sua criança, se você tiver essa intencionalidade, se você se dedicar, se você tiver paciência de esperar o processo, porque tudo é um processo, né? A gente hoje em dia vê que muitas mães perfeitas, né, muitas pessoas vivem vidas assim muito fáceis e rápidas, elas conseguem o que elas querem assim num passe de mágica e parece que é muito difícil, né, pra gente, né? Nós que somos meros mortais, parece muito difícil pra gente, mas não é bem assim, né? Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, e é o que eu quero dizer pra você antes de encerrar esse vídeo. Tenha paciência, porque cada um tem o seu tempo, né? Cada criança tem o seu tempo. O nosso papel de mãe é simplesmente auxiliar os nossos filhos, né? Facilitar o processo deles para chegar onde eles já chegariam de todo jeito. Se eles chegarem antes ou depois do coleguinha, o importante é que eles cheguem lá. E mais importante talvez seja você participar desse processo, né? Você entender que mesmo que seja muito da criança, do desenvolvimento da criança, das bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, também teve a sua mãozinha ali, também teve a sua dedicação ali, também teve o seu cuidado de mãe. Então é importante que a gente possa unir essas três coisas, né? Tanto a graça de Deus, quanto o desenvolvimento natural da criança, quanto também o nosso apoio para a criança chegar lá, onde a gente quer que ela chegue, né? Que é numa fala fluida, transparente, algo que a gente entenda, algo que ela possa se expressar, né? Para que você consiga ter uma conversa, né? Se comunicar com seu filho, com seu bebê, desde o início. Então é isso, minha amiga, muito obrigada se você chegou até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo e de encaminhar ele para uma amiga que também está passando por essa mesma fase, né, que tem um bebê que está aprendendo a falar agora. E escreve aqui nos comentários quantos meses ou quantos anos o seu bebê tem, que eu quero te conhecer. Muito obrigada mais uma vez, nos vemos na semana que vem. Que Deus te abençoe e não esquece que aqui tem colo, tem fé e tem uma mãe do outro lado torcendo por você.